Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar agora sobre um tipo específico de ondas. Só lembrando que nós já falamos sobre ondas anteriormente, que definimos oscilações, o que acontece, quais são os tipos. Daí nós falamos sobre as ondas propriamente dito, suas propriedades, as grandezas físicas envolvidas, e agora nós vamos falar sobre uma onda muito específica, que é a onda sonora, que tem impacto fundamental no nosso dia a dia, né? Então, antes de mais nada, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que nós já comentamos. Então, nós podemos classificar as ondas, primeiro, quanto ao meio de propagação. Nós temos as ondas mecânicas, que nós já vimos, ondas em água, corda, som, ou seja, são aquelas que precisam de um meio mecânico para se propagar. As ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar, e aí a gente está falando de luz visível, ondas de rádio, raio-x, ultravioleta e assim por diante, né? E aqui nós temos uma novidade, apresento para vocês o que nós chamamos de ondas de matéria, que são ondas associadas a partículas, prótons, elétrons, átomos e moléculas, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês os orbitais. Na verdade, quando vocês estudaram já em química, orbitais eletrônicos, né, do átomo, nós estamos falando em ondas ali, tá? Isso aí vai ser cenas para um capítulo posterior, aí, mais para o terceiro ano. Ainda continuando com a nossa revisão, nossa outra classificação de ondas são o que nós podemos chamar de ondas quanto à direção de propagação. São as ondas transversais, né? A onda na corda, na água, na corda, a luz visível. E aqui eu tenho um exemplo de uma onda transversal eletromagnética, que poderia ser incluída a luz visível, onde eu tenho um campo elétrico oscilando e um campo magnético oscilando também. Eles são perpendiculares entre si e eles oscilam transversalmente em relação à direção de propagação. Outro exemplo aqui são as ondas longitudinais, onde eu tenho aqui o alto-falante comprimindo, oscilando o ar à sua volta e gerando essa onda que chega até nosso ouvido. Aqui eu coloquei uns exemplos para a gente sobre fontes sonoras. Eu coloquei os dois exemplos mais conhecidos pelos seres humanos, né? Primeiro, que a gente aprende a voz, então que a gente convive todos os momentos do nosso dia a dia sobre a geração de som pela nossa voz. E aqui eu tenho um alto-falante que é muito comum. Aqui eu coloquei para vocês um videozinho, um link para um videozinho que vai dar algumas dicas a mais para vocês. Então, sempre que vocês vierem aqui para saber mais, entrem aqui e assistam. É um vídeo, é uma página que explora um pouco mais a fundo o que está no livro e o que eu estou dizendo aqui, porque eu também não tenho tanto tempo para ficar com um vídeo muito longo, né? Com vocês. Em seguida, nós vamos falar sobre o som propriamente dito. Som, então a gente já viu que ele é oriundo da vibração das moléculas de ar dado por uma fonte, a minha voz, uma batida na mesa, a buzina, a galinha que está cantando aqui do lado, daqui a pouco vocês vão ouvir, é mais ou menos por aí, né? Agora, nós já percebemos no nosso dia que o som varia de acordo com uma grandeza que nós chamamos de frequência do som. Tá? Tem a amplitude, sim, mas também a frequência, ou seja, quanto maior a frequência, mais agudo esse som, quanto menor a frequência, mais grave ele é. O nosso ouvido ele percebe uma frequência, um range de frequência, uma faixa de frequência que vai de aproximadamente 20 Hz a até 20.000 Hz. Chamar a atenção que esses limites aqui são para um ser humano bem novinho, com audição perfeita, legal, tranquila. Conforme você vai envelhecendo e dependendo da tua história, esses limites aqui vão diminuindo. Então você aumenta, em vez de 20 Hz, você vai para umas frequências maiores e 20.000 Hz você vai para frequências menores. Tem alguns geradorzinhos de áudio que você pode colocar no teu celular, que é fácil de você ver isso aí. Eu, por exemplo, chego a 15.000 Hz com dificuldades, tá? Mas é por aí. E aí nós temos algumas aplicações na natureza, vamos assim dizer, vamos chamar de aplicações,
onde quando nós falamos som abaixo de 20 Hz, nós chamamos de infrassom, nós não conseguimos ouvir. No entanto, tem alguns animais que percebem esses sons e usam de alguma forma para comunicação, para proteção, né? E aqui eu tenho um link para saber mais. Esse link fala sobre o uso do infrassom pelos elefantes. Da mesma forma, quando eu passo de 20.000 Hz, é o que nós chamamos de ultrassom. Esse ultrassom, nós vamos aí ter alguns animais que nós convivemos no dia a dia, né? O cão e o gato, eles conseguem ouvir até 40.000 Hz, então eles percebem coisas que nós não percebemos. E aí nós temos animais que vão até 160.000 Hz, tá? Aqui tem um linkzinho também para um videozinho para vocês saberem um pouquinho mais especificamente sobre o morcego. Curioso, né? Vamos saber sobre o morcego. Ok? Em seguida a gente fala aqui sobre a classificação, mas pensando assim em aplicação tecnológica. Lá era a aplicação da natureza e aqui é a aplicação tecnológica, né? Então, a primeira aplicação tecnológica que nós sempre ouvimos falar é o ultrassom, né? Usar o ultrassom para ultrassonografia obstétrica. É o mais comum no nosso dia a dia, mas não é apenas isso. Nós temos aqui o infrassom. O uso do infrassom, existem alguns estudos que mostram a utilização do infrassom para reabilitação muscular, principalmente. Então, aqui eu coloquei um link para um artiguinho que fala sobre a reabilitação de animais, né, que sofreram trauma por um acidente, alguma questão de gênero, então é importante dar uma lida. Aqui eu coloquei alguma coisa sobre ultrassonografia obstétrica. Mais tarde nós vamos falar sobre um outro tipo de ultrassonografia, que é com efeito Doppler, tá? Esse aí é bem legal. Aqui eu tenho uma brincadeirinha, que não é tão brincadeirinha assim, que é o radar ultrassônico. Essa figura aqui foi obtida com o Arduino. É possível fazer um radarzinho com um sensor Arduino que emite ultrassom e recebe ultrassom. E esse aqui é o que é a ultrassonografia industrial. Para que é usada a ultrassonografia industrial? A ultrassonografia industrial tem lá um sensor, né, que vai emitir ultrassom. Esse ultrassom caminha pelo material, retorna e o leitor, o computador, mostra para você como está o material. A questão é que se o material for uniforme, não aparece nada. No entanto, se o material tiver defeitos, fissuras internas, eu consigo ver por essa técnica. Tá? É uma técnica bem interessante e, se vocês se interessarem, dá muito dinheiro.